Boa noite, graça e paz. Vamos abrir em Romanos. Toda vez que vocês pensarem em mim, vocês vão lembrar de Romanos, certeza. Vamos lá. Romanos 10. A partir do versículo 11. Romanos 10, versículo 11. Vamos ler até o final, até 21. Romanos 10, versículos 11 ao 21. Diz assim: Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam boas novas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto: será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais: será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Até aqui. Bom, eu vou perguntar. Vocês lembram do contexto de Romanos? Todo mundo lembra? Bom, a gente viu, só recapitulando então, que Romanos é uma carta onde Paulo se apresenta a uma igreja da qual ele conhecia e que o conhecia, mas a qual ele nunca tinha estado. Então, pulando os mínimos detalhes, a gente vê, a partir do capítulo 1, Paulo trazendo o evangelho que ele prega, para que aquela igreja conhecesse a Paulo e a mensagem de Paulo, e pudessem julgar que a mensagem dele era a mesma mensagem dos demais apóstolos. Paulo então vai falar que todo ser humano está debaixo do poder do pecado. Todo homem nascido nessa terra nasce em pecado. Dessa forma, não existe nenhum ser humano, não existe nenhuma pessoa, rica ou pobre, abastada ou não, culta ou inculta, que esteja livre do poder do pecado. Mas não são só as pessoas, como a gente costuma dizer, do mundo, que estão debaixo do pecado. Paulo também vai tratar dos judeus. Como se ele dissesse a nós, cristãos: vocês também nasceram dessa forma, vocês também têm pecados, vocês também estão longe da graça de Deus. De uma forma que no capítulo 3 ele conclui que então todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que faremos então, Paulo, se todos nós pecamos? Como nós vamos poder reconciliar com Deus? Se nem sendo filho de crente, se nem sendo judeu, eu posso ser salvo porque sou, o que eu faço para ser salvo? Então, a partir do capítulo 4, Paulo vai trazer o exemplo de Abraão, dizendo: para você ser salvo, você precisa crer. Crer em Cristo e na obra que ele realizou. Veja Abraão, por exemplo. Ele foi declarado justo antes da circuncisão. Ele foi declarado justo antes da lei, porque Deus o escolheu e ele creu. Então, crendo, nós somos justificados. Mas então, Paulo, você quer dizer que basta crer? Então eu posso crer e fazer e viver a vida que eu quiser. Paulo vai dizer: como é possível alguém que está morto agora para o pecado, alguém que crê em Cristo, viver ainda uma vida de pecado? A pessoa que acha que porque a fé é o único meio para ser salvo e que não há necessidade de obras, então as obras são irrelevantes. Quando Paulo nos apresenta a realidade de que as obras elas são uma consequência de um coração regenerado. Não existe um cristão verdadeiramente arrependido que continue a fazer más obras, continue a pecar, porque gosta de pecar. Nós pecamos porque não conseguimos não pecar. Mas nós não temos mais o prazer e a vontade de pecar.
Paulo então vai dizer que a lei, embora condene e sirva para mostrar o pecado em nós, ela não é ruim em si mesma. Na verdade, a lei foi dada a Deus, e por ser a lei de Deus, ela demonstra o caráter perfeito de Deus. Então toda a lei é perfeita, toda a lei é boa. O problema é que nós não somos. E por nós não sermos bons, nós então nos encontramos mais condenados ainda diante da lei. É como se agora não tivéssemos desculpa para dizer, eu não sabia. Agora a nossa culpa está clara e manifesta diante da lei. Só que a salvação, como Paulo disse, não é pela lei, não é pelo cumprimento de obras, é pela graça. E se a salvação é de graça, ela também é mantida pela graça. Então nós temos no capítulo 8, na minha opinião, o capítulo mais bonito de toda a carta aos Romanos, onde Paulo declara que nada poderá nos separar do amor de Deus. E ele diz nada, citando poderes, potestades, altura, profundidade, morte, tudo o que você puder imaginar. Não há nada nessa vida que pode nos separar do amor de Deus. Então não há como o Deus que te salvou de graça deixar a sua salvação depender das suas forças, porque você certamente a perderia. Dessa forma, se a salvação é de graça e é mantida pela graça de Deus, e se Deus garante que eu vou chegar até o fim salvo, porque Ele é fiel e não porque depende de mim, será que a promessa de Deus falhou? Porque Israel não creu no Messias. Então, no capítulo 9, Paulo vai dizer que não, a promessa de Deus não falhou. Porque nós estamos olhando para o contexto errado, com os olhos errados. Na verdade, aquele que negou a Cristo já não fazia parte do povo de Deus, da promessa de Deus. E ele vai citar o exemplo de Jacó, o exemplo de Esaú, dizendo que os dois, antes de nascerem, um já havia sido escolhido por Deus e o outro havia sido rejeitado. Nos nossos estudos de quarta-feira, a gente tem pego esses detalhes da vida de Jacó e de Esaú, mostrando que Deus não simplesmente escolheu e rejeitou Esaú, ainda que Esaú fosse uma boa pessoa. Ele não escolheu Jacó, ainda que Jacó teimasse em ser uma má pessoa. Na verdade, os frutos dessas duas pessoas apenas revelaram a escolha de Deus. Revelaram que Esaú nunca deu importância para a sua primogenitura. Esaú nunca deu importância à promessa de Deus. Enquanto Jacó, desde o começo, a perseguiu. Ainda que de maneira errada, Jacó a perseguiu. E assim, aquilo que Deus disse sobre Jacó e Esaú se cumpriu. Então, se a promessa de Deus não falhou, o conhecimento do povo judeu, o desconhecimento, aliás, do povo judeu, por causa da falta de entendimento do povo judeu, agora a graça chegou a todos nós, a todos os gentios. E até mesmo uma coisa ruim, que foi a negação de Cristo pela parte dos judeus, proporcionou ao restante do mundo frutos bons, que é justamente a salvação das nossas vidas. Deus, ao salvar o judeu pela graça, se mostrou mais perto do que nós jamais imaginávamos que Deus estava. Deus estava à distância apenas de um coração arrependido, de uma confissão perante os homens, de que Ele é Senhor. Então nós entramos nesse capítulo. E eu quero que vocês não percam de vista aquilo que Paulo vem falando desde o capítulo 9. Paulo está falando sobre Israel, de que a promessa de Deus não falhou e que boa parte do povo não creu não por causa da falha em Deus em cumprir a sua promessa, mas porque até isso Deus já sabia que aconteceria e, portanto, não colocou a sua salvação apenas sobre um povo, uma nação específica. Naquilo que Israel fracassou em cumprir, ou seja, na lei, naquilo em que Israel foi incapaz de se permanecer fiel, e a gente pega isso durante todo o Antigo Testamento, Jesus foi perfeito. E Jesus tendo sido perfeito, agora que Israel se recusava a enxergar, o mundo todo via o quê? A glória de Deus através de Jesus Cristo. O mundo inteiro agora vê que Jesus é Senhor. O chinês agora declara, Jesus é Senhor. O indígena agora declara, Jesus é o Senhor. O americano, o indiano, o japonês, o russo, o alemão. Não são apenas os judeus que declaram, o Senhor é nosso Deus, mas todas as nações da terra. A salvação, como nós vimos, ela está perto de nós.
Nós não precisamos, como disse Paulo, subir até os céus, fazer coisas impossíveis, milagres e mais proezas, para que Deus se chegue a nós. Porque Ele já desceu dos céus. Nós também não precisamos descer até o abismo, porque Cristo já ressuscitou. Basta crermos e confessarmos: Cristo é Senhor. É nessa simplicidade que os sábios desse mundo se fazem tolos. Ao procurarem fórmulas, filosofias e teorias e histórias complicadas para satisfazerem o seu ego de busca a Deus, eles perdem a simplicidade do Evangelho. Como se a grandiosidade da salvação fosse algo que deveria ser compatível à grandiosidade que eles desejam ter. E aí, quando um Galileu, que não tinha nada além da sua roupa do corpo, morre e ressuscita por nós, eles acham que isso é tão pouco, isso é tão baixo, que eles não percebem que esse, na verdade, é o maior ato de sacrifício, o maior ato de bondade de Deus pelos os seres humanos. E porque a salvação ela está tão perto, nós vemos com mais clareza o abismo que há entre eu e nós, Deus. Uma salvação que está disponível a todos nós, que está a uma distância de um pedido de socorro, um clamor de ajuda, a um arrependimento sincero. Uma salvação que está tão perto, ao mesmo tempo nós vemos pessoas tão distantes de Deus. E essa salvação que está perto, ela é certa para quem crê. Ela não é uma salvação de fases, de altos e baixos, vocês lembram daquela coisa de bem me quer, mal me quer? Eu não sei se quem é mais jovem ainda tem essa prática. Pegava uma florzinha, bem me quer. A nossa salvação não é assim. Deus não está lá no céu olhando para a gente, hoje não. No outro dia que você se comportou um pouquinho melhor, ele falou, não, hoje tá legal. Amanhã não. Não. A nossa salvação, ela é estável, justamente porque Deus não muda. Porque Deus permanece sendo fiel, ainda que nós sejamos infiéis. Não fosse isso, Paulo não teria dito no verso 11, todo aquele que crê não será envergonhado. Deus não abandona o filho, Deus não negligencia as suas ovelhas, pelo contrário, Deus cuida de todos nós. E isso é tão certo que no versículo 13, Paulo vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é que alguns que invocam são salvos. Não é que todos que invocam, uns ficam pelo caminho e outros não. Todos que invocam o nome do Senhor, com um coração contrito e arrependido no Senhor, todos eles são salvos. Dessa forma, é quebrada toda a barreira entre o povo escolhido e o restante do mundo. E é exatamente isso que nós vemos no versículo anterior, no versículo 12. Porque não há distinção entre o judeu e grego, uma vez que é o mesmo Senhor que é Senhor de todos nós, rico para com todos que o invocam. Então nós não precisamos ter privilégio de ser judeu. Nós não precisamos ter a sorte de ter nascido na nação de Israel. Agora Deus se faz presente a todos nós. Deus está a uma distância de um arrependimento de cada um de nós, da entrega voluntária das nossas vidas. Agora os pecadores são alcançados aonde quer que eles estiverem. Eles não dependem mais de um Jonas ser enviado a uma Nínive. Agora Deus se faz presente através de todos os seus mensageiros que são enviados por toda parte do mundo. Então a mensagem de Cristo ela veio para todos os povos, para quebrar essa barreira que os próprios homens fizeram entre Deus e a sua raça. Se você tiver lido toda a carta dos Romanos até aqui, você já sabe que a situação do pecador é desesperadora. Não há outra palavra. É uma situação miserável, trágica. É um filme de terror. Porque nós não somos só pecadores. Nós somos filhos da ira de Deus. Uma coisa é o meu pai estar irado comigo. Já dá medo. Dá medo. Uma coisa é a minha mãe estar irada comigo. Também dá medo. Agora outra coisa
o Criador dos céus, da terra, o Senhor do universo, aquele que com um pensamento pode fazer você deixar de existir. Esse está irado com você. Jesus disse que a gente não tem que temer quem mata o corpo. Pelo contrário, tem que temer aquele que tem o poder de enviar todos nós ao inferno. E ele poderia. Se nós temos essa consciência, se nós conseguimos ver o nosso pecado e o quanto nós temos dia após dia ofendido a esse Deus, você sabe, se você tem essa consciência de que você precisa ser salvo. É uma questão de vida ou morte. Uma questão da qual vai depender toda a sua existência. E aqui eu quero que vocês lembrem que a gente não precisa ser salvo só da gente, ou só do diabo, ou do mundo. Nós precisamos ser salvos do próprio Deus. Muitas vezes eu não sei os irmãos, mas eu já ouvi muito que o inferno é a ausência de Deus, né? E por isso se chama inferno. Alguns vão mais além, dizem que o inferno é o lugar onde Deus se faz presente, mas despejando a sua ira. Porque é impossível Deus não estar em algum lugar. Então nós precisamos entender que antes de qualquer coisa, nós temos que ser salvos de Deus, da ira de Deus. E Deus não está bravo porque, nossa, como Deus é sem paciência, como Ele é cruel. Não, porque nós merecemos. E nós fazemos por merecer essa ira. Deus está furioso e dia após dia as pessoas cospem a cruz de Cristo. Não precisa ir muito longe. Todo mundo aqui ficou sabendo da abertura das Olimpíadas. E por mais que tentassem negar, não foi o quadro da Santa Ceia, não, foi um outro quadro. Eu te pergunto, se você faz uma analogia entre um quadro que ninguém conhece e outro que é conhecido pelo mundo inteiro e alega que é culpa de quem não conhece, você acha mesmo a sua intenção é chamar pelo desconhecido? As pessoas que fizeram aquilo, elas tinham um propósito com isso. As pessoas que fizeram toda aquela cena, aquele show, elas queriam zombar de Cristo e de todos aqueles que seguem a Cristo. Dia após dia, as pessoas fazem isso quando elas decidem pecar ao invés de obedecer a Deus. E aí eu não estou falando de encenar uma Santa Ceia, mas toda vez que a oportunidade de pecar se apresenta na minha frente, eu decido abrir as portas para o pecado, ao invés de dizer não. Estou fazendo parte daquela mesa dos zombadores de Cristo. Como eu posso me ver no meio de uma mesa onde há zombadores de Cristo? Preciso me ver naquele meio para entender o meu pecado. Se eu acho que eu nunca estive ali, então eu preciso rever a minha vida, o meu modo de entender a vida. Paulo disse que outrora todos nós éramos pecadores. Todos nós andávamos nos desejos da nossa carne. Nós estávamos naquela mesa, rindo de Deus, achando que nunca nada ia acontecer com a gente. Dia após dia, as pessoas desprezam a Deus e vivem como se Ele não existisse. Como Deus deveria simplesmente fingir que está tudo bem entre Ele e a humanidade? Visto tudo isso que eu estou falando. É justo mesmo que Deus simplesmente ignore? Passe um paninho ali para o ser humano. Fale, pai, não aconteceu nada. Você fingiria que fosse com você? Se até nós, que somos pecadores e falhos, sabemos ser justos ao julgar algo assim, quanto mais Deus não será justo ao julgar o pecador que faz essas coisas. Mas essa é a má notícia. Nós temos a boa notícia, que é o Evangelho. Dos versos 11 a 13 que nós lemos. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. Então não importa o meu passado, não importa se eu já estive presente naquela mesa zombando de Cristo, não importa se uma vez eu ri de quem é Cristo e do que Ele fez, não importa se cada vez que me falavam de Cristo eu dizia palavras que hoje eu não tenho coragem de dizer. Estou citando o meu caso pessoal, mas eu sei que alguns já viveram isso. Não importa o que eu fiz. Agora, se eu invocar o nome do Senhor, se eu implorar pelo perdão de Deus, se eu me arrepender dos meus pecados, Ele me salvará. Certamente Ele me salvará. Não à toa, e aí um dos versículos mais lindos do Antigo Testamento. Se o meu povo, todo mundo conhece, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu então os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Quão fortes são essas palavras? Será que isso não mexe com a gente? O que nós estamos esperando? Deus está tão perto da gente. Ele está aqui. Basta a gente invocar o nome do Senhor. Por que a gente não faz isso? Por que a gente fica adiando essa decisão? Por que a gente fica adiando a nossa entrega? Por que a gente se doa só na medida que é confortável? Será que a gente não percebe a ofensa que nós fazemos com Deus ao tratá-lo como segunda opção? Basta invocar o nome do Senhor para que sejamos salvos. Todos nós. Só que como pode Israel, os gentios, como podemos invocar o nome do Senhor se nós não cremos em Cristo? Como eu e tantos outros podemos nos arrepender dos nossos pecados se nós não cremos que precisamos ser salvos? Se nós achamos que o pecado é uma coisinha pequena, um detalhe da nossa vida. E achamos que essa história toda de pecado é só eu ter um bom moço, uma boa moça e está tudo certo. Olha o que Paulo vai dizer para a gente. Ele vai traçar o roteiro da salvação, só que de trás para frente. Ele vai falar que Deus, Ele envia os seus servos justamente para isso, para que eles anunciem essa mensagem, para que as pessoas entendam a urgência dessa mensagem. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, ninguém aqui sabe o dia da sua partida. Por isso é tão urgente. Você não sabe quando você vai chegar aonde Deus quer te levar. Você não sabe qual será o seu destino daqui meia hora. Quantas vezes nós não ficamos sabendo de histórias de pessoas que estavam bem e simplesmente se vão. Essa semana eu tomei notícia de um atleta fisiculturista que estava para competir. Ele entrou no evento, se pintou e um pouco antes de subir ao palco, ele teve uma parada cardíaca. Morreu. Um dia normal, fazendo aquilo que ele amava, com a sua família presente, sem ter problemas de saúde algum. E ele foi. A gente acha que isso nunca pode acontecer com a gente, que isso nunca vai acontecer com a gente. Mas quem garante? Então Deus envia os seus servos para anunciar essas boas novas. As pessoas ouvem as boas novas. E dessas que ouvem, algumas creem. Algumas percebem a gravidade do seu pecado, a gravidade do seu erro. E elas creem que elas precisam de um Salvador e elas clamam pelo nome de Jesus. Me salve. Tem misericórdia de mim. E dessas que creem, inevitavelmente todas invocam o nome do Senhor. Finalmente são salvas. E nisso Paulo quer nos dar pelo menos 3 lições. Olha só. É impossível ser salvo sem crer no Evangelho.
É impossível crer no Evangelho para a salvação se nós não ouvirmos o Evangelho. É justamente essa afirmação que dá lugar à conclusão do versículo 17, onde Paulo fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então não existem outros meios do pecador se converter, ter consciência do seu pecado. Não existe como um culto mais animado, ou um culto mais quieto, ou um culto com mais luzes, uma banda melhor, uma parede mais escura, uma mais clara, uma igreja com corais bonitos. Não tem como isso, como shows e entretenimentos, trazerem a fé para essas pessoas. Você pode trazer emoção, você pode trazer um arrepio, um frio na espinha, você pode trazer um êxtase, você pode trazer muitas coisas, mas a salvação, o arrependimento, ele só vem quando se ouve a pregação do Evangelho. É preciso que as palavras das Escrituras penetrem o nosso coração, tal qual a semente da parábola do semeador. Essa semente precisa entrar no meu coração, para só então gerar frutos. Estratégias, elas podem ser úteis. Elas podem ajudar a gente a pregar o Evangelho, mas elas nunca podem ser o objetivo da nossa pregação, um fim em si mesmo. A segunda coisa que nós aprendemos com essa fala de Paulo é que nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus que falem e espalhem a notícia que a salvação chegou. Se nós sabemos que os nossos familiares, nossos amigos estão morrendo, por que nós vamos nos calar diante disso? Se eu sei que alguém tem uma doença terminal e ela precisa se tratar, será que eu não vou fazer o possível para que essa pessoa... Embora nossa igreja, não acredite no pastorado ou episcopado feminino, se engana quem acha que somente os homens receberam a tarefa de levar o Evangelho. Se engana quem acha que o dom de ensinar outras pessoas se restringe a um grupo específico. Se fosse assim, Deus estaria criando castas dentro do seu corpo. Ele não faz isso. Não é porque a mulher não recebeu de Deus a tarefa de pastorear o seu rebanho que Deus não dá a ela a responsabilidade de ensinar outras pessoas perdidas, de influenciar as pessoas com quem ela convive. Nós não podemos nos acomodar achando que pregar é uma função simplesmente do pastor, dos presbíteros, de quem sobe no púlpito ou palco. É fato que Deus não ordena todos a serem pastores, Deus não ordena todos a serem presbíteros, nem a serem diáconos. Mas Ele ordena a todos a cumprir aquela que nós chamamos de grande comissão. Ir a todas as pessoas pregando o Evangelho. Você não precisa de uma carteirinha de presbítero, ou de um colarinho clerical, de um terno, de uma gravata, de um diploma de uma faculdade, para cumprir a ordem de pregar o Evangelho. Fosse esse caso, a igreja teria morrido ainda no primeiro século. Da onde Pedro ia tirar um diploma de teologia? Da onde Paulo e os outros apóstolos iriam tirar vestes litúrgicas para se vestirem enquanto pregavam? Pescadores, pobres. Paulo talvez conseguisse porque era fariseu, mas os outros não. Mateus 9, versículos 36 e 38 dizem que, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então ele disse: olha, a seara é grande, o campo é gigante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós precisamos de pessoas dispostas a levar a mensagem do Evangelho.
E com isso, a gente não está dizendo que todo mundo tem que fazer uma faculdade de teologia. Não estou dizendo que todo mundo precisa lutar para ser ordenado. Mas todos nós precisamos trabalhar na seara de Deus. Quantas vidas precisam ser alcançadas? Quantas pessoas precisam ser salvas? Quantas pessoas sequer têm noção disso que nós estamos falando? Do abismo em que elas se encontram. Quantas pessoas estão se perdendo e nem sabem? E a gente assiste tudo de camarote. Dos nossos bancos de madeira, em cima dos nossos púlpitos. Nós só vamos vendo as pessoas se perdendo, morrendo nos seus pecados. Nós não fazemos nada, às vezes. Deus quer te usar. Dependente do seu sexo, da sua idade, da sua escolaridade. Deus quer te usar. Terceiro ponto é que ainda assim, ainda que a seara seja tão grande, ainda que existam pessoas perdidas aos montes, mesmo assim, existem aquelas que não obedecem ao Evangelho. Mesmo a fé vindo pelo ouvir, existem aqueles que, ouvindo, não creram. Não à toa, o profeta disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? Novamente, Paulo vai se voltar aos judeus e eu vou me voltar a nós. Quantos de nós que temos ouvido o Evangelho, desde que nos lembramos por gente, nós temos simplesmente ignorado esse mesmo Evangelho? Ou então temos vivido como se isso fosse uma parte pequena da nossa história. Como se isso fosse apenas um detalhe das nossas vidas. Ah, você é cristão, sou cristão, vou na igreja todo domingo. Quando muito, todo domingo. Ah, de vez em quando eu vou nos estudos de quarta-feira. Ah, de vez em quando eu participo de alguma atividade da igreja, mas eu sou cristão. Mas muitas pessoas vivem o que eu chamo de ateísmo praticante. Dizem que são cristãs, dizem que creem em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Deus é a última pessoa para quem eles perguntam alguma coisa. Deus é a última pessoa para quem eles escolhem fazer as suas decisões. Deus é a última pessoa a quem eles recorrem antes de tomar alguma decisão. Eles se lembram de Deus, talvez antes de dormir, talvez ao acordar, talvez antes de comer, ou, quem sabe, só quando vão à igreja. Então, Paulo vai citar 4 passagens que explicam justamente essa situação que estava presente no povo de Israel. Muitos que se perdem, não se perdem porque não ouviram o Evangelho, mas justamente porque corações estão obstinadamente contrários à palavra de Deus. Eles querem a Deus no conforto dos seus lares, no conforto da sua vida. Não querem abrir mão de nada. Paulo vai dizer no versículo 18: a voz desses que pregam o Evangelho, se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. E ele está citando o Salmo 19 aqui, dizendo que o Evangelho de Deus, através dos seus apóstolos, através da igreja, chegou a todo canto do mundo. E será que o povo judeu não tomou conhecimento disso? De que a salvação agora é chegada a todos os povos? Paulo vai então citar outro texto. Vai dizer que Deus disse ao seu povo: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata eu os provocarei a ira. O povo que negou a Deus, o povo que recusou a graça de Deus, ele agora vê os gentios, aqueles que não eram povo de Deus, recebendo essa graça. Para os judeus, nós éramos tolos, não sem razão. Nós éramos inúteis, não sem razão. Mas mesmo assim, nós que éramos sem rumo, sem direção, Deus nos encontrou. Deus se fez nosso Deus e nos chamou de povo, nós que não éramos povo. E isso é uma afronta ao judeu, porque ele se vê como escolhido, como diferente. Como eu gosto sempre de trazer para o nosso
contexto. Será que nós, por sermos berço presbiteriano ou de berço evangélico, reformados, sérios, que conhecem a doutrina e a palavra, será que nós temos esse orgulho? Porque nós merecemos ser salvos. E nós cumprimos aquilo que Deus fala desde que eu me lembro. É sobre isso que Paulo está dizendo aqui. A recusa de Israel em ouvir a Deus, em tentar alcançar a Deus pelos seus próprios méritos e pela sua própria força, e se recusar a aceitar a graça de Deus, foi essa renúncia, essa rebeldia do povo que resultou em bênção para nós. Foi o orgulho deles que se transformou em graça para nós. Paulo então vai citar outro texto, dizendo que Isaías disse que Deus foi achado pelos que não o procuravam, e ele se revelou aos que não perguntavam por ele. E enquanto isso, Israel, Deus dizia a eles: todo dia estendia a mão um povo desobediente e rebelde. Será que nós somos quem aqui? Aquele que Deus chamou de povo não sendo povo? Ou aquele a quem Deus estendeu a mão continuamente, dia após dia, e nós permanecemos rebeldes, diferentes a essa mão de Deus? Então, o povo rebelde, que se recusa a ser aquilo que Deus os chamou a ser, agora se vê revoltado porque Deus chamou um povo que nunca o buscou. Deus usou o pecado de Israel para fazer o bem se cumprir as nações. Vocês lembram que Deus disse a Abraão, uma de suas promessas? Que através da descendência dele seriam benditas todas as nações do mundo. Israel deveria compartilhar a bênção que recebeu. Israel tinha que compartilhar a revelação que recebeu de Deus. Ao invés disso, o que eles fizeram? Além de não entender essa revelação, de não cumprirem essa ordem de Deus, deixaram a revelação. É como aquela pessoa mimada que ganha um presente, quer dividir com ninguém. Mas agora, pela fé, somos todos benditos e fazemos parte dessa família. Deus sempre pretendeu a dar a Abraão. Assim como foi com José, lá no Egito. Deus transformou o mal que fizeram a José. Deus transformou o mal que foi feito aos que não criam nele. Deus transformou o mal que nós fizemos em bem. Bem para nós, bem para outras pessoas. Deus atua até no meio do mal do ser humano. Para finalizar, eu queria trazer 5 pontos de conclusão. Agradei o pastor, né? Primeiro ponto. Não há nada além da nossa incredulidade que nos separe do amor de Deus. Não existe nada nessa terra, além do nosso próprio coração duro, que nos separe do favor de Deus. Precisamos crer. Precisamos confessar o nome de Jesus. Então Deus se fará presente. Segundo ponto é que não existe forma de se crer em Cristo e confessá-lo se não ouvirmos e conhecermos a sua palavra. Como vamos confessar alguém que não conhecemos? Como vamos professar a fé em alguém que nós não sabemos quem é? Ah, você conhece, deixa eu ver, Michael Jordan? Vocês não todos, né? Vou pegar o mais famoso. Vocês conhecem o Michael Jackson? Todo mundo conhece. Mas quem conhece? Você sabe o que ele gosta, o que ele não gosta? Você sabe qual era a sua comida favorita? Seu filme favorito? Você sabe qual era o lugar dele favorito? A sua memória favorita? Não sabe. Será que nós conhecemos a Deus? O que Deus gosta? O que Deus não suporta? O que Deus espera de mim? E o que Ele não quer que eu faça? Quais são os nomes desse Deus que eu digo crer? O que Ele fez? O que Ele faz? Como Ele age? Eu preciso conhecer. Mas eu não conhecerei se eu não tiver contato com as Escrituras.
a sua palavra. Terceira coisa é que as pessoas precisam ouvir sobre esse Deus que salva. E você que crê é responsável por fazer essa mensagem chegar a essas pessoas. Deus nos cobrará disso. Não estou dizendo aqui que se você não pregar o evangelho, você vai perder a sua salvação, se você a tem. Estou dizendo que ele vai te cobrar. Pela responsabilidade que você tem de fazer conhecido aquele que um dia se apresentou a você. Imagine se você dependesse de alguém lhe apresentar o evangelho e fosse justamente essa pessoa que não se importa em apresentar o evangelho. E se você se perdesse porque nunca ninguém um dia veio falar. E aí? Será que nós temos esse sangue frio? Ah, deixa. Será que eu estou sendo igual a Israel? Deus me deu uma promessa, me deu um presente. Agora que eu tenho um presente, cuido bem dele, mas não divido. Quarto ponto. Valorizem os pastores e aqueles que se empenham em trazer a mensagem. Formosos são os pés daqueles que anunciam a mensagem do evangelho. Daqueles que gastam dia e noite para nos ensinar, para nos conduzir nesse caminho. Porque talvez alguns de nós possam achar que é fácil, né? Lê a Bíblia ali todo dia, prepara um texto para falar no domingo à noite. Tranquilo, né? Bem tranquilo. De vez em quando faz uma visita, ouve outro falar, concorda, né? Só quando for muito grave, aí você fala, não. Tem de achar que é o trabalho do pastor, o trabalho dos presbíteros. Algo pontual. Algo simples. É como se fosse uma renda extra. Paulo chega a dizer que sobre ele pesava o peso de todas as igrejas que ele plantou. Talvez só quem é pastor entende essas palavras. E pesar a responsabilidade. Saber que por onde passou, existem pessoas que estavam sob o cuidado deles. Das quais ele foi responsável por fazer conhecido a Cristo. As pessoas que ele deseja com tanta força que se salvem, que sejam salvas. Que peso deve ser? Querer dia após dia. Nenhum deles se perca. Talvez vendo. Se não a maioria, muitos perdendo. Então valorizem as pessoas e abrem mão de muito para cuidar da igreja de Deus. Por último, quinto ponto. Deus se apresenta a nós, mesmo que nós nunca tenhamos procurado. Não perca essa oportunidade. Não perca a chance da sua vida de crer em Deus, de reconhecer que Deus está presente, se faz presente, Ele pode te salvar. Não perca essa chance de receber da graça de Deus. Amém?